importante que você gostaria de conhecer? Uma pessoa muito importante. Uma pessoa que para você é uma figura muito importante. E de repente essa pessoa te convida: vamos comigo para uma festa? Vamos comigo para uma reunião nobre que vai ter? E essa pessoa, ela te convidou. E talvez você nem percebeu que ela estava te convidando. Ela colocou no teu coração um desejo de vir. Essa pessoa colocou no teu coração um desejo de estar aqui. E essa pessoa é mais importante do que um amigo, do que uma celebridade, do que um artista. Essa pessoa é quem criou. Presta atenção, essa pessoa foi quem criou o universo. Essa pessoa foi quem criou as plantas, os animais, a natureza. Ah, pastor, eu acredito que foi o tal do Big Bang lá, sei lá, eu acredito sim que teve um estalo, onde o Senhor de tudo, Ele falou: haja luz, haja separação das águas com as águas. E esse ser maravilhoso que criou tudo, criou os pássaros, passeia comigo agora na natureza, criou os pássaros, criou as cachoeiras, o mar. Quem gosta de praia aí? Diga eu. Gosta da areia da praia? Gosta do marzão bonito, como dizia minha mãe? Você ama o marzão bonito? Quem gosta de ver os bichinhos? Então, pensar que Ele criou cada detalhe. O ser humano está tentando criar uma inteligência artificial, um robô mais parecido conosco, que tem as mesmas sensibilidades que nós temos, mas Ele criou tudo que há. E Ele me convidou. Oxalá mais seríeis. Ele me convidou para ser filha. Ele me convidou para ser parte da festa dEle. Ele me convidou para fazer parte do reino dEle. Ele me convidou, aleluia. E hoje Ele tocou o meu coração e falou: vamos comigo, Kel. Vamos fazer parte de mais um movimento meu. Vamos fazer parte. Levanta, Kel. Anda, Kel. Vai lá, Kelzinha. Foi Ele, e é o mesmo que te convidou. E quem sou eu para ser convidada pelo Mestre da vida, para celebrar o nome dele? Quem somos nós, igreja? Eu estou perguntando: quem é você? E Ele te convidou para celebrar a vida, celebrar o júbilo que Ele existe, celebrar que há um Deus, aleluia, glória a Deus. Sinta-se privilegiado. Mas eu deixei tanta coisa de fazer hoje. Se você morrer agora, as coisas vão continuar aí, ó. Se você partir agora, a casa vai continuar lá, o carro vai continuar, vai ser de outra pessoa, a sua mulher e seu marido vão continuar, os seus filhos vão continuar. Eu sou prova disso. Não tem como parar, a vida continua. Mas hoje você escolheu a melhor parte para a tua vida. Hoje você escolheu a melhor parte para a tua vida. Hoje você escolheu vir em unidade, em comunhão, servir ao Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Declare com toda a sua fé, com toda a sua força: hoje eu escolhi a melhor parte. Escolhi está na casa do Senhor para adorar o santo e bendito nome de Jesus Cristo. Aplaude o nome de Jesus com toda a sua fé. Glorifica, aplaude, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu vou declarar agora, numa oração bem curta e breve, que em nome de Jesus Cristo,
O Senhor vem agir em nosso meio, que todo mal caia por terra, que toda obra do inferno caia por terra, e o poder do Espírito Santo invada toda. Subimos com Jesus, os presentes, os que vão participar de outros cultos nossos, os que não conseguiram vir, os que estão lá em cima trabalhando, todos sejam atingidos agora por um só coração, uma só vontade, um só desejo de servir a Deus. E que o Senhor cuide das nossas casas, dos nossos familiares, enquanto nós estamos aqui. Que o Senhor cuide de toda a nossa casa, de toda a nossa família, em nossos negócios, no nome de Jesus Cristo. E nós nos entregamos agora por inteiro ao Todo-Poderoso, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus, Tu és vitorioso, Senhor. Aleluia, Jesus.
foi incrível, maravilhoso. Depois eu conto para vocês. Vamos cantar mais um? Vamos? Criança gosta do Ele Vive. Ele Vive. Cadê as crianças da igreja? Diga amém. Olha que coisa linda. Hoje eu falei com a mãe da Nathalie, agradecendo porque a mãe da Nathalie foi ontem pro culto. E ela me contou, olha que interessante, gente, que a Nathalie pediu a semana inteira para vir na igreja, mas convidando a mãe. Aí quando chegou ontem, a mãe chegou do trabalho, foi dormir, ela, mãe, acorda, nós vamos perder a hora do culto, porque se ninguém der carona para nós vamos ter que ir de ônibus. E levou a mãe, e hoje ela está toda feliz. Você gosta de vir na igreja, meu amor? E daí sua mãe disse também, que perguntou por que você gostava, ela disse que me amava, que tinha eu. Mas gente, não é lindo, americano. Cadê as crianças da igreja? Cadê os futuros pastores da Subimos com Jesus? Vocês vão enfrentar as maiores guerras que vai ter, viu? As maiores guerras espirituais vão ser vocês que vão guerrear. Vocês vão ter que saber bastante a palavra de Deus, tá bom? Vocês estão preparados para ser os futuros tocadores, os futuros pastores da Subimos com Jesus e pastoras? É? Olha que lindos! Agora eu senti falta do Marcos. Eu vi a Adriana, agora eu senti que o Marcos é Subimos com Jesus. Mas cada um dá um da grandeza da
de 12 anos para cima, tá bom? Obrigada. Bem, acho que é melhor a gente ir para festa, não é? Agora que você sentou, né, querido? Seja bem-vindo. Para de ensaiar os filhos com Jesus, né? Ele vai pro Iavé, já que é o trabalho dele. Se senta.
de adolescentes aí, ó. Daqui pra cá, o que vocês acham? Hoje vocês tudo participam da festa lá em cima, mas tá com horas contadas. Porque vocês que vão ajudar, mais tarde elas vão treinar vocês ajudarem a serem a quem vai levar as crianças. Topa o grupo de adolescentes? Tá? Que lindo, né? Agora me fala, olha, o Miguel, vale a pena vocês irem buscar ele. Tem a Larissa também para entrar no grupo ali. Vai lá, Larissa. Olha lá. Fala se eu não tenho razão. E vocês sabem que daqui não volta para cá, né? Mas vocês sabem que daqui vai para lá, né? Gente, ninguém está grávida não, senão vai acabar as crianças. Tem uma gravidinha agora, ela voltou. Nossa, você já está outra pessoa, você está sorridente hoje, está mais bonita. Você está tomando conta, né? Que lindo. Ó, tem um neném para nascer. Ninguém mais vai ter neném, gente. Pelo amor, gente, ó, vai acabar as crianças. Não é verdade? Não tem que nascer neném? Tem? Mas depois vocês repartem o quarto com eles? Reparte a comida? Gente, que bando de comida. Essas já repartem, né, querida? Elas são praticamente mãe das crianças, ó. Elas fazem lembrar, sabe o quê? A história da pastora Cláudia. Que ela tinha 11 anos e para poder ir para a igreja, ela tinha que levar um irmãozinho que era doente de 9 anos nas costas, assim, ó, até a Vila Prudente. Por isso que contraiu tanto bico de papagaio, gente. Sabe? Olha só. Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito lindas. Cuidar de mais pequenininhos. Com tanto amor, né? Muito amor, né? Quantos aninhos você tem? Quanto? 10, você? 10. Gente, quem tem 10 anos aqui? Pensou, Miguel? Elas cuidam como se fosse a mãe mesmo. Não é por brincar, né? É forte, né, Miguel? Muito forte. Pensou, Yuri? Elas que cuidam dos irmãozinhos. Difícil, né? Bem complicado, né, Guilherme? Por isso a gente tem que crescer homens e mulheres de Deus, né? Para ter uma esposa. Você quer ter uma esposa, Guilherme? Não quer casar, Guilherme? E se Deus der uma mulher bem bonita para você? Quando você crescer, uma mulher boazinha igual a Sônia, você quer? Ah, ele quer. Qual é o seu nome, linda? Oi? Enzo Luiz, a pastora te apresentou. Enzo, você quer casar quando crescer? Mulher ainda tá difícil. Sua mãe é briguenta? Sua mãe briga muito? Às vezes. Você quer casar quando crescer? Tá, a família tá falindo, gente. Mas se Deus der uma mulher muito bonita, mulherão tipo sua mãe, assim. Qual é o seu nome, linda? A Isabelle, quer casar um dia? São esses homens que estão sendo preparados. Mas saiba escolher. Fala para Deus ajudar. Que Deus prepare uma menina para você. Pelo jeito aqui não vai sobrar um, né? E você, meu amor, Nathalie, quer casar um dia? Não, também. A decepção das nossas vidas está em a Sara. Ela vai o caminho inteiro falando que ela quer. Sara, você quer casar, Sara? Sim. Pode ser, tá? E como tem que ser esse homem? Bonito, crente, muito forte. E se ele não gostar de vir na igreja? Eu vou brigar ele. Gente, isso não é fachada, não. Ela vai comigo no carro com a gente, ela vai falando o caminho inteiro. Ela fala assim: ah, eu não quero morar em apartamento, não, porque eu vou ter cachorro, eu vou ter filho, não vai caber. Gente, ela planeja tudo. É muito fofa. Valentina, quer casar? Mas e se Deus der um homem bonito, bonzinho, que não briga com você, que vai amar a sogra, que é a sua mãe, que vai amar a pastora Kel? Gente, ela e o menininho se combinam com o irmão, né? Olha só, parece irmãozinho.
vai pensar. E você, Thomas, quer casar com uma mulher muito bonita? Viu? Como as crianças estão decepcionadas? Só sua filha que não, obrigada. Vamos ver. Ah, você, Sofia, você parece muito romântica. Você quer casar com você? Tem um homem de Deus? Tem que ser de Deus, né? Sim. Gente, combinamos aqui. Homem que bebe não presta, né, gente? Tem que ser sem beber, não é verdade? Você quer casar, meu amor? Tem que ser bom. Tô vendo que os homens não querem nada, gente. Depois isso vira, viu? Você quer casar, meu amor? Ah, mas ela não tem jeitinho que nasceu pra ser uma esposa. Ai, que fofa, gente. E você, meu amor, quando crescer, você vai casar? Não. Que linda! Ai, tá divertido, gente. Vai tudo divertido com vocês. Yuri, você quer casar quando crescer? Uma mulher bem linda, boazinha, calminha. Você acredita que existe mulher calma? Por mim, você acredita, não é? Tem medo de mulher? Elas são bravas. Mas tem mulher que não é brava. É ou não é, irmãs? Eu não era brava, gente. Era vazia. E eu estava comentando com eles no carro que eu estraguei a pessoinha. Porque eu elogiava muito. Não pode ficar elogiando. Você é lindo, você é inteligente, você é o tal, você é o grande. Você é o cara que tão grande, né? Vai ficando tão grande que não cabe perto da gente. Né, Su? Você é uma bênção, você é lindo, você é isso. Isso a gente vai profetizar, meninas, escondida na oração, né? É abençoada em nome de Jesus. Na frente, né? Mas vamos profetizar. Depois, quando fica bom, a gente doa com os outros, não é assim? Quer casar, Larissa? Eu estou falando casamento de Bíblia, viu? Homem e mulher, tá, gente? Casamento de Bíblia. Clarinha. Não era você que queria casar? Ela quer. Ah, gente, não quer casar? Não. Ela ainda acredita no casamento, é que lindo, gente. Romântica. É fácil achar ser muito linda. E você quer casar quando crescer? Não. Porque os homens são ruins, bem. No seu não tem nome de Deus, sabia? Eu vou te apresentar um nome de Deus ali, outro. Só prepara para a apresentação de Deus lá. Ali, ela não é problemática, mas é de Deus. Ela não dá um jeito dele ser. Né? Você é um nome de Deus? Pastor? Né? Vamos parar por aqui. Né? Deixa eu ver, para quem eu não perguntei? Para quem eu não perguntei? Todo mundo, você vai ter casado, meu amor? Também você já viu como se fosse casada, né, mãe? Cuidando da casa. Uma coisa eu sei, vocês nunca deixam Jesus, tá bom? Presta atenção. Nunca deixem Jesus. Porque um dia a mamãe da gente pode morrer, o papai também. Pode ir embora de casa. Quem tem pai que vive na casa? Quem tem pai em casa? Tem? Vou deixar. Quem tem pai que mora em casa? Levanta a mão bem alto. Não é fácil, né, crianças? Não é fácil. Mas pode ser pior sem um pai em casa. Quem tem mamãe? Todo mundo tem mãe aqui? Que beleza! Não sou nem um pouco machista, né? Feminista, né? Vocês tudo têm mãe? Que delícia! Agora, um dia a gente vai poder não ter nenhum deles. Mas sabe quem nunca vai abandonar vocês? Sabe quem? Deus, Jesus. Ele nunca abandona. Olha, Ele não me abandonou. Ele não me deixou. Ele está comigo. Quem está cuidando da pastora? Oh, Jesus, isso mesmo, Thomas. Porque meu marido foi embora. Meu pai morreu. Minha mãe morreu também. E quem cuida da pastora? Deus, Jesus. E quem está cuidando de vocês? Jesus. Isso, gente, é uma realidade na minha vida.
Jesus cuida de mim e Jesus cuida de vocês. Agora vocês vão com a tia Graça, te servem e transforma o ambiente num ambiente gostoso, alegre, feliz. Não é gritar, bagunçar. Alegria é estar junto, não é? Pode ir todos vocês para a grande despedida de vocês. E ajuda a cuidar dos pequenininhos, tá bom? Ajuda elas a cuidar com eles. Deus abençoe vocês. Tiago, se prepara que agora a palavra é tua e de Deus em você. Gente, vocês vão filmar, porque agora Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Eu tenho certeza que em algum momento da pregação Deus vai te responder. Em algum momento Deus vai te responder, eu tenho certeza disso. Obrigada, viu? Por estar aqui, obrigada por vir, obrigada por fazer parte. Enquanto eles se preparam, ontem foi incrível, gente. Adriana, foi demais. Eu comecei a cantar um pouco antes de começar o culto. A igreja estava vazia. Chegaram. Mas eu estava com o coração muito em Deus, bastante em Deus. Até no caminho, eu passei uma semana orando muito. Mas pensa alguém orar. Eu já orava, agora pense em alguém falar com Deus. Eis-me aqui. Mas numa entrega assim de derramamento mesmo. Abrindo mão mesmo de tudo para que a obra seja vitoriosa, que morra eu. Se eu estiver estorvando, eu falo para Deus a mesma coisa. Me tira, me arranca, me ensina, me educa, faça o que quiser. E até no caminho eu estava passando, que eu passo na Sabará, e toda vez que eu passo lá, a igreja verde está vazia, a igreja católica. Mas ontem eu passei, a igreja estava cheia. Eu falei, Senhor, e o padre lá na liturgia dele, até o padre hoje tem gente, e a minha igreja vazia. Está dando para entender? De repente eu comecei cheia do poder de Deus, porque Ele vive em mim, não é que Ele manifesta, Ele já está em mim, assim como em muitos de nós. E de repente foi chegando gente, foi chegando gente, e a igreja, para não mentir, ficou um banco vazio, 2 bancos na frente, porque as pessoas acho que não se sentiram incomodadas ali, mas para trás a igreja ficou cheia até o último. Foi chegando gente, e o mais bonito era tudo de lugares diferentes que nunca vão. Da região tinha bancos, ovelhas que se batizaram, adolescentes que nem frequentavam mais a igreja estavam lá. Foi a turminha daqui, né? Que eu pedi para levar o garoto e levaram. Gente, mas foi assim, foi o cunhado da Simone, o irmão do Reinaldo. Mas eu ia falando, eu ia vendo Deus movendo os corações de todos. Deus ia movendo as lágrimas, o poder de Deus. O culto era praticamente o mesmo, cheio do poder de Deus, mas as pessoas estavam vindo diferenciadas. E nós que estávamos na frente, né, Tiago? Foi maravilhoso. Foi lindo, pastor. A gente conversava, né, que o mover de Deus, ainda mais quando a pastora, a gente se testificou que orou pedindo, foi como se tivesse Deus naquela hora presente com a gente, porque foi uma resposta. A gente viu as almas e todos sedentos da palavra, todos, né, pastor? Sedentos. Isso foi lindo. Para vocês terem uma ideia, tinha uma pessoa que ela me odiou depois da morte da pastora Clau, porque eu falei uma verdade, foi por live, não foi nem... Falei uma verdade e a pessoa pegou tal. Enfim, ele foi levar, pode ir tocando, Diego, ele foi levar a esposa até o culto, que ela também nunca mais veio, e pelo mover de Deus ela veio. E de repente falei, e o seu marido? Ele está lá fora, pastora. E o seu também está. Eu falei, então eu vou até lá. Elas, vai mesmo. Eu cheguei, eles estavam tomando a sopa da igreja com vergonha de entrar. E eles, pastora, você é aqui, nós que deveríamos ir até você, e você que veio até nós aqui na calçada. E naquela hora, gente, o mover de Deus foi completo ali. Foi um agir de Deus na calçada da igreja, o agir de Deus.
Até a mãe do Diego chegou depois, porque ela estava vindo movida pela mesma unção de Deus, sabe? Movida pelo mesmo Espírito de Deus, ela veio e chegou atrasada porque estava tendo virada cultural e estava trânsito. Para você ver como Deus foi encaminhando todo mundo. Pessoas desconhecidas. No quintal da igreja o Reinaldo pegou eu, que eu estava indo para um lado para o outro. Pastora, fala com meu irmão. Naquela hora os céus se abriram. O irmão dele simplesmente se jogando para Deus. Ele tentava falar o que ele estava sentindo, e ele, quando viu que eu compreendi pelo Espírito de Deus o que ele estava sentindo, foi uma entrega de lágrimas. Ele confessou a fé ali. E quando eu comecei a orar por ele, ele falava: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Fazia uma semana já ou mais que ele não dormia. Mais tempo que ele não dormia, gente. Ele não dormia mesmo. Ele não tinha mais paz. Ele não conseguia assistir uma televisão, não conseguia dormir. Eu chamei o casal de obreiros que foi ungido. Eu falei: vocês, antes de ir para a sua casa, entra na casa dele, que é junto ali, as casas, e unge cama, unge tudo onde ele fica, em nome de Jesus Cristo. Hoje, quando ele acordou, ele falou para o Reinaldo: eu dormi a noite inteira. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. E olha que coisa maravilhosa, gente. Eu pedi para a Giovana levar o irmão Leonardo, que aceitou Jesus domingo, e eu pedi porque eu queria que ele se integrasse com um professor de música nosso, no movimento. E a Giovana, as duas filhas e ele assistiram a aula. Bem, até aí tudo bem. A Giovana veio maravilhada como eles tocam e cantam, os meninos, e o garoto também. Ela chorou de ver alguém cantando tão bonito, nunca tinha presenciado tamanha coisa. Vê, eu não estou pagando somente para dar aula para vocês, mas para trazer algo a mais. E depois o minuto que eu tive no final, que eu ia falar com o professor, não tinha tempo. Ele vinha falar comigo, eu não tinha tempo. Maravilhoso isso, não ter tempo, é maravilhoso. Daí ele vem e fala assim, e olha que ele é batista, hein? Ele falou: pastora, aconteceu alguma coisa diferente hoje lá na aula. Foi um mover que nós nunca tivemos. Deus agiu lá dentro. Pastora, foi diferente, eu não sei se é porque eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei: espera aí. Simplesmente foi continuidade do culto, porque houve um mover hoje que nunca nós sentimos. Em 2 anos e 3, 4 meses, nunca mais nós sentimos esse mover. Foi algo sobrenatural. Foi da calçada, gente, ao altar, foram todos. Tinha uma moça muito alta, ela dava para jogar basquete, de tão alta que era. Ela entrou na igreja e ela veio no final conversar comigo, e ela era quebrantada totalmente por Deus. Todos ali. Uma pastora que é de outra igreja, ela vem trazer pra gente, ela traz pra gente os convidados, as pessoas que a procuram. É maravilhoso, Deus agiu. Tinha até a esposa do Djalma lá, que veio de Minas, ela estava transformada. Ela olhava para mim e falava: pastora, eu estou lá em Minas, eu perdi minha mãe de 110 anos depois da pastora Cláudia, e eu choro pensando no que você está sentindo. E o amor ali, ontem, o amor, gente, o amor era de encontro, né, Cléo? O amor era de encontro. O amor vinha no encontro, assim, o amor pelas almas. Gente, foi um mover de Deus. Incrível, incrível, incrível. Eu tinha que falar isso para vocês. Ontem foi simplesmente, Solange, maravilhoso. Foi incrível. E hoje está sendo incrível aqui. Porque hoje eu não vi crianças normais, eu vi crianças de Cristo hoje. Eu vi crianças de Jesus hoje, não é? Nós não vimos crianças de Jesus. Não vimos mais crianças terríveis, crianças alteradas. Nós vimos crianças hoje aqui de Jesus. Aleluia. E teve um mover de Deus para trazer roupa. E teve um mover de Deus para um amar o outro. Isso é maravilhoso. Aleluia. Você crê? Você crê? E quando o Tiago abrir a boca dele, não vai ser ele que vai falar, mas o Espírito de Deus vai falar por ele e vai responder a nossa vida. Obrigada, Tiaguinho. Glória a Deus, a paz esteja com todos, irmãos, amém. Glória a Deus, o mover de Deus é lindo, a presença de Deus é linda. Começar o culto já sentindo o toque do nosso Pai, do nosso Mestre, é tão maravilhoso. A gente conversava aqui com a pastora, conversava com os irmãos ontem, as dificuldades que todos nós temos, a vida que cada um leva, a rotina que nós temos,
E essa palavra da rotina, ela veio muito forte essa semana comigo, porque, irmãos, já tem uns 2 meses, eu acho, que a pastora fez um apelo para a gente começar a ler mais a Bíblia, a se entregar mais nas nossas casas. Depois a pastora fez outro apelo da gente começar a fazer um jejum nesse for meio período, e para a gente orar de joelhos, né? Nem se for em cima da cama, que nem a nossa pastora Cláudia sempre comentava. Irmãos, desde esses primeiros apelos, eu tomei algo muito forte dentro de mim, que eu, como muitos sabem, já tenho aqui uma caminhada de 30 anos aqui nesse ministério, mas a rotina que vem dos nossos dias, ela é modificada, às vezes por um tipo de trabalho que nós temos, ou às vezes por algumas circunstâncias da nossa família, e isso vai se modificando a nossa parte carnal aqui na terra, e a parte espiritual. Eu sempre acompanhei os cultos, mas era algo que eu meio que me afastava um pouco durante a minha rotina. Eu não tinha esse fervor, eu não tinha como se fosse essa sede. Quando a gente chega aqui na igreja, a gente louva a Deus, parece que a gente sente o céu se abrindo aqui, e a gente vê Deus agindo naquela hora e respondendo as nossas perguntas. Isso no meu dia a dia, muitas vezes eu não sentia essa mesma força, mas, irmãos, através desses 2 meses mais ou menos, que começou esses apelos aqui nessa igreja, nesse templo abençoado, eu comecei cada vez mais, todos os dias. Logo, é que a minha rotina é diferente. Eu logo de manhã, em vez de eu estar acordando, eu vou estar dormindo. Então, antes de dormir, eu pego, escuto a palavra do Senhor de Deus, leio, reflito, e eu comecei a acompanhar isso durante a semana toda. E a palavra do Senhor de Deus, ela sempre vinha: mude a rotina, continue. E, irmãos, eu pensando o que eu poderia te trazer nessa palavra aqui hoje, e me veio uma palavra muito conhecida, irmãos, que eu creio que nós vamos conseguir ter a resposta de Deus aqui. Vamos acompanhar então um pouco da palavra aqui em Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo por Jesus em provas, perguntou-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo passos de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e o moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Jesus disse, e ele disse: O que usou de misericórdia para com ele?
E Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. Irmãos, aqui nessa passagem nós temos 4 personagens. Nós temos um moço que foi assaltado, esse despejado foram retiradas as suas vestes, levaram-lhe tudo, e ficou em um estado meio morto. Irmãos, quando eu li essa palavra meio morto, eu fui querer entender, será que é isso que eu entendi mesmo, meio morto? E irmãos, meio morto seria quando a gente vê um acidente, uma pessoa ali que você não está do lado, mas você está vendo que ela está na pior, e você só vai conseguir saber se ela está viva se você pegar no pulso, ou se você escutar a respiração dela. Então o meio morto, irmãos, eu já presenciei uma situação dessa na vida real, e é algo assustador. Não sei se tem gente que trabalha aqui com a parte de saúde, enfermeiros, médicos, mas que é mais normal para eles, mas para mim que não estou acostumado a ver essas situações, quando eu vi uma pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente, você sente aquela compaixão, aquele dor. Mas nessa palavra, irmãos, nós temos mais outros personagens. Nós temos aqui também um sacerdote e um levita. Irmãos, por que o Senhor Jesus Cristo, mestre, que durante algumas vezes eu escutava esse sermão e não entendia, porque Ele lhe usou um levita como exemplo, para demonstrar isso para esse doutor da lei? Irmãos, o levita era aquele que cuida e é ensinado pela sua tribo. Eu vejo hoje, irmãos, um levita, se for fazer uma comparação com os dias de hoje, seria muitas vezes quando nós vemos: você é crente, irmão? Sou crente. Qual denominação você é? Sou da denominação Igreja Evangélica com Jesus. Então essa aqui é a minha tribo. Então os levitas, eles tinham a tribo deles, a tribo de levitas. Então ele provavelmente viu naquele momento, irmãos, que aquele rapaz que estava jogado não era um levita, e não parou para ajudar. Se fosse, talvez ele poderia ajudar. Então ele tinha um ciclo dele, um grupo em que ele já tinha setado na mente que eram aquelas pessoas que ele tinha que ajudar. E o sacerdote, irmãos, ele não parou para ajudar. Acredito que se fosse entrevistar ele naquele momento: mas por que você não ajudou aquele rapaz que estava sedento de ajuda? Imagino eu, irmãos, que o sacerdote, ele que estava disposto a sempre trabalhar nos templos, ele devia pensar: não, isso vai atrapalhar, que eu tenho que estar lá no templo, tenho que estar ajudando, isso aqui é outro ministério, vai lá e ajuda ele. Então ele não parou o seu tempo. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor de Deus era muito clara, que quando entrou o samaritano, ele parou o tempo dele, ele gastou o dinheiro com aquele rapaz que estava necessitado, lhe deu toda a ajuda, e ainda disse para quem ia ficar para cuidando dele, se precisasse de mais, ele voltaria para terminar de fazer o pagamento. Irmãos, eu fico pensando, desses 3 personagens, 4 personagens, eu acredito, irmãos, que nós somos aquele que estava meio morto. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós viemos com uma natureza pecaminosa, nós já cometemos muitos erros perante os céus, e mesmo assim, o nosso mestre, ele vem a nos cuidar, ele vem nos prosperando, ele vem nos dando o melhor, e mais, irmãos, ele disse que voltará. Então, irmãos, não importa a situação difícil em que nós está passando, não importa o momento do governo que vai estiver nesse ou nos próximos anos, se nós reconhecemos quem é as pessoas importantes, quem nós devemos ter na nossa mente, e não se esquecer de quem nos ajudou. Porque, irmãos, tem aqui uma outra palavra em João 1,12,
que responde isso: mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, quando nós somos filhos de alguém, nós herdamos as suas heranças dos pais. Então, aqui na terra a mesma coisa. Se os nossos pais, eles têm bens ou se têm dívidas, nós como os filhos herdaremos o que os nossos pais vão deixar. Mas, irmãos, na nossa vida espiritual, que é muito linda, que é a razão de nós estarmos aqui, não é só porque nós nascemos, não foi só o estralo desse Big Bang que muitos acham. É algo espiritual, sempre foi. Mas muitas vezes pode ser na nossa infância, na nossa adolescência, hoje já mais adultos, nós vimos o Satanás colocando barreiras, colocando cada vez mais coisas, tampando os nossos sentimentos e o nosso principal objetivo, que é o Mestre. Mas quando, irmãos, nós reconhecemos a voz do Senhor Jesus Cristo, e nós vimos Ele como nosso Pai, Ele nos aceita, irmãos, porque aqui a palavra fala que Ele reconheceu a todos. Ele reconheceu a todos, mas aqueles que os receberam, irmãos, aqueles que o receberam, Pai, terão direito-lhe do poder. Então, irmãos, muitos podem falar, mas todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus, mas cabe a nós receber o nosso Mestre, cabe nós colocarmos aqui dentro do nosso coração. Irmãos, eu venho nesse ministério e há muitos anos atrás, eu não vou lembrar a data, ocorreu um mover lindo nesse ministério de libertação, em que cada uma alma chegava e escrevia uma carta e mandava para as pastoras, e as pastoras liam. E isso, irmãos, começou, eu era adolescente, eu acho que na época também escrevi minha carta, mandei para as pastoras. E esse mover, irmãos, eu me recordo muito forte, que eu comecei a ver as pessoas cada vez mais, porque sempre vai ter oração de libertação. Se eu terminar a palavra aqui e fizer um apelo, vai estar lotado aqui na frente, irmãos, sempre vai ter. Só que, irmãos, você percebe a diferença quando nós viemos através de um apelo, de um chamado, e quando nós realmente queremos estar libertos, irmãos. E naquele momento, quando nós confessamos os nossos pecados, não importa se foi pequeno, não importa se foi 1, se foram 10, quando nós confessamos aquilo diante do sacerdote aqui desse altar, o Senhor Jesus Cristo, Ele viu que dentro de nós não queríamos mais aquele velho eu. Nós estávamos sedentos, Mestre, Pai, vem e quebra aqui dentro de mim o que eu sou, e me modifique. Irmãos, a partir daquele momento, se essa igreja ela tem 10, 20, 30, 50 anos de ministério, eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo olhou naquele momento e fez um selo nessa igreja, fez um selo nesse ministério, porque de lá para cá, irmãos, todo mundo que permaneceu na fé nesse ministério, todo mundo que conseguiu realmente estar naqueles momentos com Deus, aqui através dos cultos, permaneceu na graça, conseguiram ser fortes, conseguimos passar por lutas que nós jamais imaginaríamos que íamos passar, e passamos louvando a Deus. Irmãos, é muito fácil a gente ver essas igrejas lotadas, e a gente vê todo mundo com like, hype, e aqui, numa pequena manjedoura, nós sentimos tanta presença do Mestre, nós sentimos as bênçãos do Senhor vindo. Só que, irmãos, qual que é a chave da vitória, irmãos? É aqui dentro do nosso coração, nós recebemos o Pai, porque não depende de onde que nós vamos estar, irmãos, não depende de onde que você vai estar, se você tem dentro de você, irmãos, a convicção que o Senhor Jesus é o seu único Deus e Salvador,
Ele vai fazer os planos dele, irmãos, porque a palavra está dita, que Ele lhes dará o poder de sermos chamados de filhos. Irmãos, eu vejo hoje como pai, eu vejo como é a dor de um filho. Eu vejo hoje as preocupações de um pai para um filho. E tem uma coisa muito engraçada, irmãos. Eu lembro quando o Yuri começou a engatinhar, sabe aquela fase da criança que começa a riscar tudo e te entrega um papel, e você vê aquele rabisco e fala: que lindo, filho, muito bonito, parabéns, porque você quer incentivar a criança. Irmãos, eu vejo isso, nós com o Pai, não importa o que nós fizemos aqui na terra, chega lá para os céus um rabisco. O que chega a nós para os céus, irmãos, não é nada. E o mestre, o pai fala: filho, que lindo que você está fazendo por mim. Continue, filho, nessa pegada, nesse caminho, porque não há obra nenhuma que nós vamos fazer aqui na terra que vai nos trazer a salvação. A salvação vem de cima para baixo, vem dos céus para conosco. Ele nos chamou de filho e Ele nos deu a salvação. Agora cabe a nós recebermos Ele como Pai, e cabe agora a nós praticarmos o caminho do nosso Pai. Irmãos, eu vejo esse mover do Espírito Santo nessa igreja, e jamais, irmãos, eu vou me afastar desse caminho. Jamais, irmãos, as lutas podem vir forte, as lutas podem vir de pessoas que eu nem imagino. Mas, irmãos, eu lembro muito de uma pregação que as pastoras sempre faziam, que é a pregação de nós, onde que nós vamos construir a nossa casa. Se for na areia, a onda vai vir e vai levar. Irmãos, eu acredito que quanto mais lutas nós vamos passando, nós vamos aprendendo uma coisa, cada coisinha, nem se for uma pequena coisa, mas nós aprendemos, com cada luta nós aprendemos. E essas coisas que nós vamos aprendendo, irmãos, nós vamos construindo o nosso alicerce na grande rocha. Porque, irmãos, nós já passamos por tantas coisas nesse ministério. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu vi as pastoras chorando, que foram traídas. Lógico, foram várias vezes, mas eu vendo naquele momento, e naquela hora eu falei: nossa, como é que pode alguém trair uma pessoa tão boa? Pessoas que fazem de tudo. Eu não conseguia entrar na minha cabeça como poderia pessoas fazerem algo tão mal, ainda depois falarem mal ainda de quem tanto o ajudou. E depois, quando eu vou ficando mais velho, você vai conhecendo mais coisas do mundo, e você vê que o Satanás, ele encontra uma brecha, uma pequena brecha que você deu, irmão, você já está no mal. E eu comecei a perceber também, irmãos, quando eu vou ficar um pouco mais fraco, eu vejo assim, eu me vejo todo de branco. Isso aí, quando cai uma gota de suco de uva assim em mim, e eu tento limpar assim com a minha mão, só suja mais. Eu falo: meu Deus, como é que pode? Se eu estou todo de branco, só uma pequena gota, se eu for tentar limpar, só vai sujar mais. Mas o nosso Pai, irmãos, Ele é forte, Ele é tremendo, Ele é o único que pode tirar, e não só uma gota, irmãos. Às vezes nós podemos estar afundados no pecado, às vezes nós podemos estar lá no fundo do poço, literalmente, irmãos. Somente Deus conosco vai poder nos ajudar. E nós cremos, irmãos, que essa palavra ela é verdadeira, porque nós temos testemunhos fortes cada vez mais nessa igreja. Ontem mesmo o irmão Yassu, ele testificava de como ele conseguiu salvar almas, testificava de como era a vida financeira dele, que ele tirou de um sofrimento, de amargura, e hoje continua caminhando nesse ministério com Deus. Então, irmãos, nós vemos cada alma que hoje que chega para a pastora pedindo uma oração, expondo a luta que está passando. Porque, irmãos, pelo menos eu vejo por mim, quando eu começo a falar alguma coisa, uma luta que eu passo para a pastora,
é porque realmente já não sei mais o caminho para onde ir. Eu não sei mais, pastor, eu tentei isso, aquilo outro, e não está fluindo, preciso de ajuda. Eu recorro a grande ministra dessa casa, a grande líder que nós tanto vimos Deus, que se dedicou a vida por esse ministério e por nossas vidas. Falo, Jesus, obrigado por ter alguém para ajudar aqui na terra, para nos guiar e mostrar o que nós devemos fazer. E essas lutas, irmãos, que nós passamos, pastora, cada vez mais ela tenta nos compreender e tenta mostrar o melhor caminho. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não pode fazer isso só através da pastora, mas através de todos que estão buscando realmente o Espírito Santo. Eu vejo, irmãos, cada vez mais, quando eu busco, quando eu oro, eu sinto a presença de Deus, menos as coisas do que eu fazia no passado, eu quero voltar a fazer. É como se fosse encher uma garrafa e diminuir uma outra. Quanto mais eu pego uma, menos eu quero a outra. É algo difícil de explicar, mas quando a gente sente, e a gente sabe, irmãos, quando a gente está no caminho certo, e é quando nós não estamos. E tem uma outra palavra aqui também que eu queria deixar com os irmãos, que ela faz sentido também com essa palavra, para a gente arrumar nossa rotina. Aqui em Mateus, perdi agora aqui, irmãos. Mas, irmãos, eu venho todas as vezes que está lá escrito, essa é a minha semana de estar pregando, de estar trazendo algo para a casa do Senhor Jesus Cristo. É uma semana que no primeiro momento me veio aquele desespero, me veio aquele, meu Deus, o que eu vou fazer? E algumas vezes já aconteceu isso nesse ano passado, e todas as vezes, irmãos, que eu tentei fazer algo semelhante como eu faço no meu dia a dia, que seria o que? Se eu preciso acordar a tal horário, eu preciso fazer isso, eu monto uma programação para mim. E quando eu tento fazer isso, irmãos, na parte espiritual, eu digo na parte de trazer uma palavra, eu nunca acerto, irmãos. E eu vejo que quando mais começa a fluir as coisas, quando mais eu começo a sentir confortável a trazer e sentir a resposta do trono de Deus, é quando eu pego uma semana e falo com Deus. Falo, Senhor Jesus Cristo, eu vou ler a palavra, se for essa que tu me avise, se não for essa, amanhã eu vou ler outra, depois eu vou ler outra. E que antigamente eu queria logo no primeiro dia ensaiar um roteiro. Não, vou chegar lá, num minuto tal eu falo esse, depois eu vou falar esse. E algo impressionante que, por mais que eu até já fiz isso na faculdade, ensaiava as coisas, tentava fazer, a gente sentia um pouco nervoso, mas saía. Mas, irmãos, quando você começa a pegar aqui no microfone, aqui do altar do Senhor Jesus Cristo, é estranho, pode até não acreditar, irmãos, mas não fui. É algo estranho, que parece que a palavra não sai, parece que Deus manda outras coisas. E quando eu comecei a perceber, eu falei, Senhor Jesus Cristo, só pode ser tu falando, só pode ser o teu mover, porque, irmãos, quando você começa a fazer algo, é que nem tocar uma música, que nem começar a cantar. Ninguém vai começar logo da melhor maneira do mundo, a gente vai começar devagarinho, errando, acertando, mas com aquela vontade de querer mais. E quando mais eu sentia esse toque do Espírito Santo, falava, Senhor Jesus Cristo, eu não sou merecedor, Pai, de tanta graça, não sou merecedor, Senhor Jesus Cristo, por tantas coisas que nós já vivenciamos aqui, mas, Senhor Jesus Cristo, uma coisa que eu lhe peço, é que quando estiver na minha hora de entregar uma palavra, eu peço, Senhor Jesus Cristo, que tu abençoe o povo. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, que tu me liberte, e que liberte o seu povo, Senhor, porque assim como eu vi uns anos atrás, uma igreja se quebrantando, expondo os seus pecados diante do altar, eu vejo que hoje isso é necessário mais uma vez,
porque as grandes lutas que vão chegar, irmãos, se nós, dentro de nós, não estivermos recebendo o Pai de coração e alma verdadeiro, nós vamos falhar, irmãos. Irmãos, o diabo, ele vem de uma maneira muito forte. Eu nunca na minha vida ia imaginar que teríamos pronomes neutros, que teríamos agora um homem que se acha isso, mas se sente aquilo, não dá nem para explicar. O diabo, ele está colocando nisso que eles chamam de cultura, a prostituição. Ele está imputando nas nossas crianças a criminalidade. Irmãos, eles estão querendo colocar na juventude em quem daqui a alguns anos vai estar com decisões, com poder de decisões, querendo colocar que essas coisas são normais. Mas, irmãos, é por isso que a palavra, ela é escrita e certa do início ao fim, e ela não mudou desde 1990, quando eu nasci, até hoje. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela funcionou e funciona até hoje, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou como é a nossa natureza, irmãos. Irmãos, a nossa natureza, ela vem do homem e ela vem da mulher. O que passar disso é do maligno. E vai ter algum tempo que vai ser difícil a gente pregar essas palavras, mas nós sabemos, irmãos, e nós temos que ter isso convicto em nossos corações, porque nós sabemos, e durante eu lembro que esse processo também de libertação que teve muito tempo atrás, houve muita quebra dessas maldições, mas quando o Senhor Jesus Cristo, Ele entrou, que muitas vezes eu mesmo nem sabia como lidar nessas situações, e Deus usou as pastoras de uma forma muito inteligente, muito sábia, sem expor qualquer pessoa, só trouxe o que era a pessoa, o passado, o que a Bíblia nos fala, e nos ensinou que esse é o caminho correto. E aquelas pessoas todas começaram a falar: Senhor Jesus, eu quero seguir esse mestre. Irmãos, eu creio que o culto de hoje, o culto de ontem, que já começou muito uma bênção, a comunhão que nós estamos tendo, que nesse reavivamento da nossa igreja, que nem nós vimos lá nos Estados Unidos, uma igreja ficou muitos dias, com avivamento. Mas, irmãos, o que eu vi ontem na igreja, a igreja lotada, e você via no rosto de quem estava na frente, a gente percebeu, quem estava ali estava querendo o mestre, estava querendo receber o mestre. E assim que acabou, os irmãos, uns que estavam na aula de música, outros que estavam lá embaixo, a gente só via todo mundo comentando coisas de Deus. Nós vimos as pessoas que muitas vezes você não conversa muito com o irmão, ou conversa com aquele, a gente vê se movimentar aqui, um irmão falando com o outro, um conversando com o outro, um trocando aqui, isso aqui, montar um grupo. Irmãos, isso não pode ser algo de uma cabeça humana simples, é algo movido por Deus, irmãos. E se Deus, Ele está querendo algo conosco, irmãos, eu vejo que é como se fosse um grande bilhete de uma loteria. Meu Deus, eu vou deixar de passar? Meu Deus, eu não vou aceitar, o mestre está aqui. Eu vi uma mensagem esses dias, irmãos, que achei muito legal, que falava assim: imagine se vocês acordassem amanhã e tivesse R$1 milhão na conta, como é que vocês acordariam? Aí as pessoas falavam assim: eu acordaria com vários planos, eu ia fazer uma viagem, ia tentar ver uma casa. E o humor, como é que seria o seu humor? Meu humor estaria ótimo. Aí a pessoa falava assim: e agora imagine se você acordasse com 10 milhões na conta. Nossa, as pessoas, não tinha um que não deu uma risadinha, todo mundo ficou com bom humor. Aí a pessoa falou assim: mas vai ter um trato, esses 10 milhões você acordaria, estaria com você, mas depois você não acordaria mais. Aí as pessoas: não, eu não vou acordar mais, então
então não quero esses 10 milhões e 1 milhão, não quero, não vou acordar mais, não vou poder usufruir, não vou gastar. Aí essa pessoa falou assim: então, o que vale mais é você acordar todos os dias ou o dinheiro? Irmãos, muitas vezes a rotina, voltando agora para o início da palavra, ela nos faz querer ficar sedentos de buscar o nosso dinheiro, o nosso dia a dia, mas muitas vezes nós esquecemos a primeira coisa que nós fazemos, que é o acordar. E o nosso mestre, ele tem nos dado todos os dias esse acordar. Irmãos, nós passamos por momentos difíceis de luto, vivemos esse momento, e nós sabemos o quanto que nós queríamos pessoas amadas conosco, e mesmo assim, muitas vezes, ao acordar, nós não damos o mesmo valor. Eu creio, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é tão lindo, Ele é tão poderoso, que se não fosse a vida, eu já falei isso para a pastora Kel, se não fosse essa convivência da pastora Cláudia e da pastora Kel conosco durante tantos anos, eu não acredito que nós estaríamos aqui hoje, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem olhado para nós, mas, irmãos, muitas vezes nós somos carne, nós falhamos, e quando nós estamos aqui, nós reconhecemos o Mestre, e nós vimos o Mestre numa pessoa aqui, uma de cabelo preto, outra de cabelo amarelo, que nos ensinava e nos mostrava cada vez mais. Irmãos, eu me sinto muito privilegiado por Deus, porque quando eu não estou na casa do Senhor Jesus Cristo, eu estou conseguindo sentir a presença dEle comigo. Irmãos, quando eu venho na casa do Mestre aqui, ou em qualquer outro templo, eu sinto a mesma presença, e eu vejo pessoas com o mesmo sentimento. E aí eu vejo, irmãos, que não foi em vão ver as pastoras aqui jejuando, não foi em vão ver os joelhos dobrados em cima do óleo, não foi em vão o investimento que fizeram na minha família, na família de cada um aqui hoje. Então, irmãos, a palavra que eu lhes trago hoje é uma palavra conhecida, é uma passagem que muitos irmãos já escutaram hoje, mas eu creio, irmãos, que o Senhor mandou por algum motivo, e eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui hoje, que eu sinto a presença do Mestre aqui nessa casa, irmãos. Eu sinto o mover do Senhor Jesus Cristo nesse altar, Pai, e eu vejo Ele querendo e mostrando que nós somos chamados de filho, e nós, Senhor Jesus Cristo, aqui hoje, Pai, nós reconhecemos a Ti como nosso Mestre, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, somente a Ti, Pai, como o único caminho, Pai, como Salvador, Senhor Jesus Cristo, como aquele que irá voltar para nos buscar, ó Pai. Eu peço hoje, Senhor Jesus Cristo, Pai, que morro eu, Pai, que enterre esse pedacinho que lhe falta, e que Tu modifique, Pai, porque muitas vezes, Senhor, eu pedi a Tua mudança, e quando eu vi a Tua mudança, Pai, eu mesmo estranhei, eu mesmo murmurei, mas, Senhor Jesus Cristo, Tu não é homem de mentiras, Tu não é um homem, Senhor Jesus, igual nós pecadores, e que nós, Senhor Jesus Cristo, pedimos essa mudança, e quando nós realmente queremos essa mudança, Pai, então lhe faça, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei, Senhor, que o caminho será difícil, mas a vitória já lhe dada, Pai. Então faça hoje, Pai, não só na minha vida, mas de todos os irmãos que conseguiram chegar à Tua casa hoje, que conseguiram derrotar o leão, que conseguiram fazer que hoje seja um culto abençoado, Pai, porque nós fizemos, Senhor Jesus, um louvor, nós fizemos uma oração, agora basta a nós, Pai, uma tomada de decisão. E eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, a cada alma, Senhor, dessa igreja evangélica com Jesus, ó Pai,
Não sei o que está passando, Pai. Eu não sei qual é a luta, Senhor. Mas entra, Senhor Jesus Cristo, e mostra, Pai, que Tu és o dono de tudo, Pai. Quebra, Senhor Jesus Cristo, as barreiras, Pai, que muitas vezes foram nós que colocamos, ó Pai. Mas faça hoje, Senhor, que seja o mover do Espírito, Pai, e que como se fosse há uns anos atrás, que nós vimos o poder desse ministério, Pai, que Tu faça hoje, Senhor, a mesma coisa, Pai. Modifique, Senhor Jesus, nossas vidas, Pai, e nos traga a vitória, Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus Cristo, a saudade e a dor é grande, Senhor, mas Tu nos ensinou, Senhor Jesus, o caminho, e nós jamais vamos desistir, Senhor Jesus, de levantar o Teu nome, Pai, porque nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, Pai, o quão grande e lindo és, Pai. E nós, Senhor Jesus, abrimos hoje, Pai, o nosso coração e a nossa decisão para caminhar contigo e levar o Teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos que chegaram aqui hoje, a família de todos, Senhor Jesus, e que o nosso dia a dia seja com Tu no controle, Pai. Agradecemos, Senhor Jesus, a Ti, Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia divina, Pai, e pelo Teu poder de ter nos dado o dom de ser chamados de filho, Pai. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.